Eu sou o Rinco e hoje eu vou mostrar uma função utilitária para a gente poder estar respondendo aí qualquer interação no nosso bot. Aqui no servidor de desenvolvimento eu já posso dar alguns exemplos. Você já passou por uma situação onde você queria responder um comando ou um botão aí com uma mensagem em um embed com uma cor, mas aí é uma complicação. Aí você tem que criar um embed, definir a cor, definir o texto e aí põe o embed dentro de array de embeds da mensagem. Com essa função utilitária a gente vai estar criando um embed muito fácil. Eu já vou mostrar no código para vocês. Então eu já tenho aqui um comando de exemplo que eu posso mostrar como que isso aqui vai funcionar. Então basicamente a gente vai ter uma resposta aí da interação com um embed simples aqui, um texto e um ícone aqui customizado. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó, que legal. Claro, você pode pôr o texto que você quiser e o ícone que você quiser, mas é basicamente um objeto com diversas funções baseadas nas cores que a gente vai definir no nosso arquivo de configurações. Então esse é o terceiro exemplo. E por último aqui o quarto exemplo. Então são mensagens padronizadas aqui que a gente vai ter para todos os nossos comandos e é bem customizável também. Então já vamos lá direto no código para mostrar para vocês como que a gente vai estar fazendo isso. Já estou aqui no meu projeto, lembrando que você pode gerar ele completinho usando o comando npx const que é @latest aí no seu terminal do VS Code. É só você abrir uma pasta aí e usar o comando no terminal, você vai responder as perguntinhas que ele vai fazer aí para você e você vai gerar um projeto de bot completinho para o desenvolvimento. Não esquece de ver o vídeo onde eu mostro todos os recursos dessa base, tá no card aí ou na descrição. Antes de começar, eu tenho que mostrar aqui para vocês que no meu settings JSON eu adicionei aqui alguns emojizinhos que a gente vai estar utilizando, né? Claro, esses são os meus emojis que eu tenho no meu servidor. Você tem que pôr aí os seus próprios emojis, então se você não viu, eu já fiz um vídeo completinho sobre uma função para a gente estar chamando emojis facilmente aí no nosso código e a gente vai estar utilizando ela nesse vídeo aqui. Então se você não viu, pode acessar também no card ou na descrição. É importante que vocês façam essa função porque a gente vai estar utilizando ela aí nas nossas respostas. Mas vamos continuar aqui. Eu já estou aqui na minha pasta de funções. Dentro da pasta úteis, eu vou criar um arquivo chamado embed. É aqui que a gente vai estar exportando uma função bem simples para a gente poder utilizar as cores do nosso settings JSON para criar os embeds. Antes disso, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui esse meu arquivo settings JSON e eu tenho todas essas cores aqui. Você pode adicionar quantas cores você quiser. Só por uma vírgula aqui, duplica a propriedade, altera o nome aí, por exemplo, red, e aí você dá um Ctrl Shift P aqui, procura por Color Picker, e aí você escolhe aqui a cor e vai trocando aqui para ficar com o código de cor hexadecimal e insere. E agora tá aqui no nosso arquivo de configurações uma nova cor, né? Vou deixar essas mesmo, que já vem padrão na base, mas você pode pôr as que você quiser, né? Mas basicamente a nossa funçãozinha vai ter todas essas cores aqui para a gente poder utilizar. Antes de tudo, vamos criar uma tipagem. Eu vou criar aqui uma tipagem que vai ser as cores das configurações. Então, vou colocar o nome aqui de settings colors e ele vai ser o type of do nosso settings.colors. Então eu já puxei aqui o nosso arquivo JSON. Então o que a gente tem aqui é o nosso objeto inteirinho de cores. Olha que legal. Então estão todas as cores aqui que estão configuradas lá no nosso settings JSON. E agora a tipagem desse objeto é a mais simples possível. A gente vai criar aqui o interaction has. Eu vou chamar assim. Você pode chamar como você quiser aí a tipagem. O importante é que ela fique aí na variável que a gente vai criar. Ela vai ser do tipo record, onde a chave são as chaves de settings colors e o valor vai ser uma função que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar isso aqui comentado porque eu vou criar a tipagem separado aqui, mas depois eu já vou colocar ela aqui dentro mesmo, só para vocês entenderem. Eu vou chamar isso aqui de myfunc, depois eu vou pôr a tipagem direto aqui, mas é só para vocês entenderem que a tipagem é uma função. Vamos criar aqui o corpo da função e o retorno dela, né? Vou deixar nulo aqui por enquanto, mas basicamente a gente tem a tipagem aqui de uma função que retorna nulo. Eu vou definir aqui propriedades que a gente vai estar recebendo. A primeira é o text. E ele vai ser uma string, esse vai ser o texto que a gente vai pôr na descrição do embed. E o segundo aqui vai ser options. E esse parâmetro aqui vai ser opcional. E agora a gente vai estar utilizando um tipo genérico. Eu vou chamar esse tipo genérico de O. Você pode chamar como você quiser, mas basicamente essas options aqui vão ser as opções da resposta da interação. Então como isso aqui é genérico, ele vai pegar automaticamente da função que a gente vai estar utilizando lá para responder a interação em si, né? Já já eu vou exemplificar isso, mas para a gente utilizar tipos genéricos aqui em uma tipagem, a gente tem que chamar o tipo genérico antes aqui da função, né? Então abre aqui o menor e o maior que e vamos chamar aqui o nosso O, que é o tipo genérico, e a tipagem desse genérico aqui, ela vai ser definida automaticamente pelo retorno da função. Já já vocês vão entender isso, mas é basicamente isso aqui. Agora eu vou remover isso e vou copiar essa tipagem e eu vou colar ela aqui no valor do nosso record. Então já tá aqui, deixa eu só tirar esse ponto e vírgula daqui e põe no final. Então pronto, a gente já tem o nosso interaction has e olha que legal, o nosso interaction has é um objeto
objeto onde a gente tem aqui funções que são os nomes das nossas cores. Eu vou criar aqui o objeto rapidinho e vou definir a tipagem dele aqui e vou deixar um objeto vazio. Ele vai ficar dando erro aqui, mas é só para eu mostrar para vocês. Quando a gente for utilizar, a gente vai fazer um res ponto e aí a gente pode escolher aqui a cor do nosso embed, por exemplo, danger, que é o vermelho, e aí a gente vai chamar a função aqui, e aí a gente pode pôr aqui o texto, que vai ser a descrição do embed, né? Por exemplo, ocorreu um erro. Vocês notam que a tipagem aqui tá unknown, porque o retorno dessa função ele vai ser definido em onde a gente vai estar utilizando essa função. Antes de eu definir de fato essa função aqui, eu vou exportar ela. Na verdade, isso aqui é o objeto que contém as funções, né? Então eu exporto esse objeto, vou vir aqui no arquivo index da pasta de funções, vou exportar tudo de utils, nosso arquivo aqui de embed, e eu vou estar criando um comando aqui só para eu exemplificar para vocês o esquema da tipagem. Vamos puxar aqui o nosso res. É claro, eu coloquei o nome de res, mas você pode pôr o nome que você quiser aí. Eu coloquei res aí de response, alguma coisa assim, né? Mas é só para o nome ficar resumido e a gente poder chamar facilmente a função aí, sem que o nosso código fique muito grande. Mas a gente vai estar utilizando aqui o reply. A gente pode utilizar em qualquer resposta da interação. Vocês notam aqui que a tipagem desse reply, ó, vou até abrir aqui a chamada da função de novo. Ele já mostra aqui pra gente que a gente tem um options, que é do tipo interaction reply options. Vou utilizar o res aqui em cima, res.danger, e vocês notam que a tipagem é nulo. Mas se eu utilizar o res aqui dentro, olha que legal, a tipagem do options é o que a gente está retornando aqui nela. E o que a gente tem que retornar é o objeto aqui que o nosso reply está recebendo. Então eu posso ter aqui o meu texto e agora as minhas options, olha que legal, a gente tem todas as options aqui do nosso interaction reply. Isso aqui vai funcionar para todos os outros métodos de resposta. É claro, se a gente utilizar aqui o defer reply, aí não vai fazer sentido a gente enviar um embed, né? Porque o defer reply ele só tem essas duas opções aqui, e então o nosso embed não vai ter efeito nenhum aí na nossa resposta, né? Mas se a gente tiver aqui, por exemplo, um edit reply, agora a gente não tem mais a propriedade efêmera, ó, mas a gente tem aqui todas as opções do edit reply. Isso funciona também com os componentes. Vou criar aqui rapidinho, ó, new component, vou definir que ele é do tipo button e deixa eu puxar aqui o componente. Então a gente tem aqui um update e ele recebe aqui o interaction update options. Quando a gente utilizar o res aqui dentro, ó, por exemplo, o res success, a gente vai ter nosso primeiro parâmetro uma string e o segundo é o que a gente tem que retornar. Então a gente tem o objeto de opções aqui com tudo que a gente pode fazer. É claro, ele é opcional porque a gente vai estar definindo aí um padrão que essas nossas funções aqui vão retornar. Vamos voltar lá no nosso arquivo. Então a gente vai criar o nosso objeto customizado aqui mesmo. A gente vai estar utilizando aqui o object do JavaScript e vamos utilizar o método create. Eu vou inicializar ele aqui como um objeto vazio e depois a gente precisa definir aqui um property descriptor map. Então se eu abro esse objeto aqui, ó, vocês veem que ele não tem tipagem nenhuma. Isso porque ele é basicamente um record onde a chave é o nome da propriedade e o valor é a configuração dessa propriedade. Então eu poderia pôr, por exemplo, aqui, ó, success. Então eu coloco aqui assim e olha só, eu tenho algumas opções aqui. Por exemplo, o valor. E o valor dessa propriedade é uma função onde eu tenho que retornar aqui um objeto de opções para o nosso reply, né? Mas se a gente for fazer dessa forma aqui para cada propriedade aqui do nosso objeto de cores, se a gente for fazer dessa forma aqui não vai ser viável, né? A gente precisa de uma forma automática. Então a gente precisa pegar aqui todas as chaves e os valores do nosso objeto aqui de colors. E para isso é bem simples. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai estar utilizando o object entries. Ele vai retornar aqui um array de chave e valor desse nosso objeto. Então eu vou passar aqui o nosso settings colors e a gente vai precisar formatar esse negócio. Então a gente vai fazer o seguinte, desse nosso objects entries, eu vou fazer um reduce, porque ele retorna um array. Então eu vou pôr aqui na linha de baixo, ó, já vou utilizar o método reduce e o método reduce recebe dois argumentos. O primeiro é uma função e o segundo é o valor inicial. Então eu vou definir aqui rapidinho uma função simples, onde eu vou estar retornando um objeto vazio por enquanto e o valor inicial aqui vai ser um objeto vazio. Vamos forçar a tipagem desse objeto vazio como um property descriptor map. Definindo a tipagem dessa forma, a gente pode criar aqui propriedades e quando a gente abrir aqui o objeto, a gente vai ter a tipagem já definida bonitinha. Mas como a gente está enviando um objeto vazio inicialmente, a gente vai estar mexendo só nesse objeto que a gente está criando aqui agora, né? Então eu vou abrir ele aqui e vamos pegar agora os argumentos da nossa função aqui. O primeiro argumento é o objeto anterior do loop. Nesse caso ele vai começar como um objeto vazio. Então eu vou chamar aqui só de object. E o segundo argumento vão ser as chaves e os valores das propriedades aqui do nosso objeto colors. Então, essa função aqui, reduce, ela vai estar percorrendo por todas as propriedades aqui desse nosso objeto de colors. Então, a cada loop a gente vai receber aqui o nome da propriedade e o valor dela, que é a cor. Então, eu já vou estar extraindo aqui do array que a gente recebe o name
e a color. Vocês podem até notar aqui na tipagem, ó, current value, a gente vai estar recebendo aqui um array de string, onde o primeiro item é o nome da propriedade e o segundo é o valor dela, que no caso é a cor. Então beleza, com isso a gente pode definir um objeto aqui, mas antes da gente definir aqui uma nova propriedade, eu vou pegar e vou espalhar tudo que tem nesse objeto que a gente está recebendo aqui, que é o valor anterior. E aí eu ponho uma vírgula aqui e eu posso agora criar uma nova propriedade. O nome dessa propriedade eu tenho que definir dessa forma. Abre um array e coloca o name aqui que a gente está recebendo. Dessa forma, o nome da propriedade vai ser o mesmo nome que tiver nesse nosso objeto de colors. Então, agora a gente pode abrir aqui as definições dessa propriedade e a gente vai poder definir aqui o que essa propriedade vai ser. Primeira coisa, você vai definir aqui como enumerable verdadeiro, para ela poder ser exibida quando a gente utilizar. E writable, você define false, porque a gente não pode reescrever o valor dela. E value, a gente vai definir o valor dessa propriedade. No caso, é uma função. Então, eu vou definir a sintaxe de função aqui. Então, basicamente, a gente vai ter essa nossa funçãozinha aqui, dessa nossa tipagem. Então, o primeiro argumento que a gente recebe é um text, que é uma string, e o segundo vai ser o nosso objeto de opções que a gente tem que retornar. Eu vou definir a tipagem dele como um object. A gente não vai ter a tipagem exata desse objeto aqui de opções, porque é algo muito abstrato. A tipagem desse objeto aqui vai poder ser qualquer coisa, mas é claro, ela tem que ser um objeto. Então, já vamos criar o nosso embed aqui. Vamos criar aqui, ó, embed, e eu vou estar utilizando aqui o create embed da minha lib Magicsign Discord, e a gente já pode passar aqui a color para ele, e a descrição a gente vai definir esse nosso texto. Ó, a gente pode até colocar o nome desse texto de description para ficar com a short syntax, e agora sim, a gente já tem o nosso embed. Vamos só fazer uma checagem simples aqui. Se o nosso objeto de options aqui não for undefined, e se existe embeds em options, a gente está verificando aqui se existe a propriedade embeds dentro desse objeto de opções. E só para a gente ter a segurança de tipos aqui, vamos verificar se essa propriedade é um array. Então a gente pode fazer aqui um options embeds. Então esse if aqui vai dar verdadeiro quando o nosso objeto de options não for undefined, quando existir a propriedade embeds no nosso objeto de options e quando essa propriedade embeds for um array. Dessa forma, eu vou utilizar aqui o método unshift para pôr o embed que a gente criou no início desse array de embeds. Eu estou fazendo isso porque caso eu queira passar mais embeds no objeto de opções, esse embed aqui ele não vai sumir, né? Então eu vou criar aqui uma variável chamada defaults e aí eu vou criar aqui um objeto onde eu vou definir configurações padrões que eu quero para todas as respostas. Eu vou definir o fetch reply aqui como true para todas as respostas e eu quero que todas elas sejam efêmeras. Se tiver alguma resposta que eu não queira que seja efêmera, aí eu posso chamar o objeto de opções e definir isso aqui como falso. Já eu vou mostrar também. E por último aqui, vamos pôr aqui a propriedade embeds passando o array de embeds. E aí a gente vai ter que retornar aqui as opções. Para isso eu vou fazer um object assign e vou fazer as opções padrões com as opções que a gente está recebendo aqui. Então basicamente o object assign, ele vai fundir aqui os objetos. Então, a gente tem aqui esse objeto aqui com propriedades padrões. Então, vamos supor que eu tenha aqui, dentro desse objeto de opções, a propriedade files. O que o Object Assign vai fazer vai ser criar um novo objeto com todas essas propriedades aqui do defaults, mais a propriedade files que eu defini aqui nesse objeto de options. E com isso está pronta aqui a nossa funçãozinha. A tipagem dela já está toda definida aqui. A gente já tem aqui, olha só, todas as cores que a gente pode estar utilizando. Todas elas aqui são a mesma função. Então, vamos lá no código que eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar só um comando de teste aqui mesmo, vou chamar de teste, e vamos criar aqui uma resposta. Para a gente responder uma interação é muito simples, a gente vai fazer o interaction, e aí a gente pode usar qualquer método, no caso vou estar usando o reply aqui, e a gente faz um res, puxa ele e escolhe aqui a cor que tem definida no nosso arquivo de configurações. Então eu vou fazer um res.success, que é a corzinha verde, e eu posso pôr um texto. Então com essa função, a gente já tem aqui o embed com a cor verde definida, e ela já é efêmera por padrão. Vou dar um npm run dev aqui, só para a gente testar isso. Então aqui no servidor eu posso utilizar o comando test e já está aqui o nosso embed de forma efêmera, muito fácil. Se eu não quiser que ele seja efêmero, eu coloco aqui como segundo argumento dessa função um objeto de opções e eu defino o ephemeral como falso. E eu posso reloadar aqui o bot. E agora quando eu utilizar o comando novamente, a mensagem não vai ser mais efêmera. Então vamos supor que eu tenha já um outro embed. Então vamos supor que eu tenha criado aqui um embed, mas eu ainda quero usar aqui esse nosso objeto aqui com a função utilitária. Então a gente vai ter aqui dados carregados com sucesso e eu posso pôr aqui o array de embeds, passando aqui esse outro embed que a gente criou. Então a gente vai ter esse primeiro embed e depois o nosso embed que a gente criou aqui anteriormente. Vou utilizar aqui mais uma vez e quando eu envio,
Olha só que legal, já funcionou perfeitamente. Agora a gente tem mais embeds na nossa mensagem, mas o embed aqui da função utilitária continua sendo o primeiro. Agora eu vou mostrar como que isso aqui ficaria se a gente não tivesse essa função utilitária aqui. Vou deixar isso aqui comentado. Primeiro a gente teria que criar o embed. Vou utilizar aqui a função createEmbed mesmo. Você pode usar qualquer função. Você pode criar o embed aí da forma que você quiser, mas basicamente a gente precisaria ter uma cor aqui. Então eu faço um settings, colors e a cor que eu quero. No caso seria a cor success, então eu deixo assim. E eu ponho a description e eu coloco aqui essa string que a gente definiu. E aí depois a gente teria que fazer um interaction reply. E aí abre o objeto de opções, define ephemeral aqui como verdadeiro, define o array de embeds e passa o embed. Então, olha só, a gente teria aqui muito mais linhas para enviar uma resposta bonitinha, mas com essa nossa função utilitária aqui fica muito mais fácil e a gente consegue fazer isso aqui com uma única linha. E para deixar melhor ainda, a gente vai estar utilizando a funçãozinha de ícone que a gente já criou. Não esquece de ver o vídeo. A gente basicamente vai chamar aqui a função de ícone e só passa o ícone que a gente tem definido no nosso arquivo de configurações. No caso, eu dei o nome aqui de success também, que vai ser um emojizinho aí com um check, e aí se eu usar o comando mais uma vez, tá aqui nosso íconezinho bonitinho, dados carregados com sucesso. E é claro, funciona aqui da mesma forma para qualquer outra cor. Eu posso trocar isso aqui para qualquer outra cor que eu tenha lá no meu arquivo de configurações. No caso, eu vou usar essa brilhância aqui e olha só, a tipagem fica automática. Vamos dar um npm run dev mais uma vez. Vamos ver mais uma vez aqui o comando e olha só que legal, já tá aqui as cores bonitinhas. E o melhor de tudo, se você quiser adicionar novas cores, você não tem que mexer em nada na função. Ela já tá pronta e ela vai pegar automaticamente qualquer nova cor que você crie. Então, eu poderia criar aqui, ó, cor rinco. E aí eu vou definir aqui uma cor. Vou utilizar aqui o color picker do VS Code e vamos pôr aqui uma cor qualquer, vou pôr um azul bem escuro aqui e agora eu tenho uma nova cor aqui que é rinco e se eu voltar aqui no meu comando eu posso chamar ela, olha que legal, a tipagem já é definida automática e se eu reloadar o bot, nosso objeto já foi definido com essa cor e quando eu usar o comando mais uma vez, a cor que eu escolhi já vem aqui certinho. Então já cria aí a sua funçãozinha utilitária que a gente vai estar utilizando nos nossos próximos sistemas. Eu poderia até vir aqui nesse comando de setup que a gente criou anteriormente e eu posso utilizar a função utilitária aqui mesmo. Para deixar isso aqui um pouco mais visível, eu posso fazer uma variável aqui chamada text e aí eu posso pegar esse texto, eu coloco dentro aqui dessa variável e aí aqui no edit reply, olha que legal, eu vou fazer um res.success. E aí eu só passo esse texto. E olha só, de uma forma bem resumida, se você não quiser utilizar a variável, você pode passar o texto aqui direto. E aí a gente tem uma linha só para responder com o embed. E aí aqui no do erro, a gente faz a mesma coisa. Vamos copiar aqui essa mensagem e eu vou trocar aqui para res.danger. E aí eu passo aqui a string aqui para dentro. Vamos só definir os íconezinhos bonitinhos. Vou pôr aqui o ícone de success. E nesse de baixo aqui eu vou pôr o de danger. Então agora a gente vai ter uma mensagem bonitinha e padronizada aí para a gente poder utilizar. Então vamos testar aqui o comando, se eu envio. Olha que legal, a mensagem aqui já funcionou perfeitamente. Mais uma coisa, eu sei que muitos vão ter dúvida aí, mas eu já vou dar uma outra dica aqui para vocês. Vamos supor que você queira enviar uns componentes junto com essa resposta aqui. Basta utilizar aqui o objeto de opções, onde a tipagem é definida automaticamente. É só abrir aqui o objeto e a gente pode passar aqui os componentes. Então vamos passar a nossa row que a gente criou aqui. Vamos reloadar aqui para testar. E se eu utilizar mais uma vez, está aqui a nossa mensagem com o embed e o botãozinho também. Vou criar aqui embaixo a função para responder esse nosso componente de botão. Deixa eu copiar aqui o custom ID dele. Então, se você quiser remover os componentes, mas ainda assim utilizar aqui a nossa funçãozinha utilitária, você pode utilizar o método update. Vamos fazer um res.success, dados carregados com sucesso. Claro, eu estou colocando qualquer texto aqui, é só para exemplificar mesmo. E aí, aqui no finalzinho, a gente põe o array de componentes, só que vazio. E aí ele remove os componentes dessa mensagem. Então, quando a gente clicar no botão aqui, ele vai atualizar aqui essa nossa mensagem com o embed verde e vai remover os componentes. Então eu posso clicar e foi exatamente o que aconteceu. Então foi isso. Essa função vai ser muito útil para a gente poder responder qualquer tipo de interação. Se você ficou com qualquer dúvida, pode entrar no meu servidor. É o primeiro link da descrição. Desce o chat aqui, vem no chat de dúvidas e pode perguntar que eu ou a galera que tá aqui vamos tentar te ajudar, né? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.